es otro golazo musical de la princesita mexicana. Mi Chile grande y querido, y grande es mi selección, que con su sangre guerrera dejó a Chile. Glória a Deus! Estamos ouvindo Marisela, a música Chile Campeón. Marisela, eu não sei nem explicar, ela é conhecida como a princesinha mexicana e fez essa beleza de música, beleza para alguns, né? Tem quem não acha uma belezinha de música. Marisela cantando Chile Campeón, sobe som, um pouquinho mais de Marisela. Grande mi Chile y mi selección, era mi sueño verte campeón. La Copa América nos brindó, que Chile gritara con emoción. Chile campeón, grande mi Chile y mi selección. Chile campeón, Chile. Esta é uma canção feita em 2015. 2015 é o ano do Chile campeão, né? A música Chile campeão. O Chile nunca tinha sido campeão de coisa nenhuma, foi campeão da Copa América em 2015. A gente vai contar esta história desde o comecinho. E o comecinho dela não claro, o Chile esperou quase um século para ser campeão. Mas a história do projeto, o projeto esportivo. A gente vai contar a história do Chile, de Bielsa até Sampaoli, de 2007 até 2015. Paulo Júnior já fez o Chile? Dale, Leandro e a mim, não fiz o Chile. Não fiz o Chile. Não fiz o Chile e nunca tinha ouvido a nossa querida intérprete que abriu o programa. Mas estou animado, gosto muito da seleção chilena. E você começou muito bem. Como perderam, né? Como a gente viu o Chile perder das seleções queridas que a gente tem. É de fato a que mais demorou, né? Pra dar alguma alegria, pra ganhar alguma coisa. Paulo Júnior, vinho chileno bom é pleonasmo? Não entendo nada de vinho. Não gosto de vinho e quando compro pra companheira eu faço aquela conta básica, né? Se tem um vinho de 20 e um de 50, eu compro de 28 pra se ela reclamar, pelo menos não foi o mais barato. Pois é, eu costumo olhar o preço. Claro, todos nós vamos no preço, né? A gente que não é rico, a gente que é cidadão normal. Mas eu vou na rolha também, né? Que eu acho que tem uma chinfra, né? Se comprar o vinho e o vinho é de rosquear, quebra o barato. Então tem que ter pelo menos uma rolha. Pela dignidade do tomar vinho, tem que ter uma rolha. Os chilenos, bons de vinho, não eram bons de ganhar campeonato, estavam cansados de perder. A seleção de futebol parecia destinada a ser derrotada para sempre. E a autoestima do futebol do país estava péssima como nunca naquele começo de século, 2005, 2006, 2007. E o Bielsa, o Marcelo Bielsa, louco argentino, se identificou com isso porque o seu próprio trabalho, a sua própria biografia, né, desde 2002, quando ele fracassou com a seleção argentina, parecia com o momento do Chile. Ele também estava cansado de críticas, ele também estava convivendo com um rótulo de perdedor. E no fim das contas, o Bielsa, após os Jogos Olímpicos de 2004, no qual ele conquistou o ouro com a Argentina, ele cometeu o famoso autoexílio. Ele foi pro mato, ficou um pouco com o celular desligado, esqueceu um pouco como da se vida. O Bielsa deixasse o celular ligado, né? Agora só uma dúvida, essa coisa que o Bielsa se encantou com um time loser, é grifo seu ou ele já admitiu isso? Bom, eu li em artigos chilenos, né? O que cativou histórias, o Bielsa era encontrar alguém mais perdedor do que ele. Encontrar um projeto que assim, é a simbiose, Entendi. né? Simbiose. Era como se eles estivessem se olhando pro espelho, né? Entendi. E aquela Somos história, queridos, né? mas não ganhamos nada. Pois é. E a pancada que foi em 2002 foi muito séria pro Bielsa, né? Então ele realmente demorou muito para digerir. Veio a proposta do Chile, ele achou que era um bom momento, que cabia, né? Que cabia no momento dele. Era uma seleção com a qual ele conseguiria trabalhar e que eles estariam na mesma página da história, digamos assim. E o encontro dessas duas realidades, Bielsa e seleção chilena em 2007, reposicionou a carreira do Bielsa e revolucionou
a história do futebol do Chile. Eu vou deixar você seguir aí com o texto, eu só queria fazer o disclaimer. Eu tô muito com o Bielsa, viu? Tô muito com o Bielsa. Pra mim, todos. Cada ano que passa do futebol, eu gosto mais do Bielsa. Gosto mais. Não sei de onde vem, não é o momento da gente problematizar isso agora exatamente, mas à medida que o futebol vai se tornando cada vez mais robótico, cada vez mais sintético, cada vez mais pasteurizado, cada vez mais me mostra, né? Pra mim é cada vez mais necessário gostar desses figurões, né? Gostar desses caras que trazem tanta autenticidade pro jogo. Só queria fazer esse rápido disclaimer, porque o Bielsa move, né? Amores e ódios, né? Todo mundo que é diferente no esporte, de certa forma, vai trazer paixões um pouco acaloradas demais, né? O Bielsa não é um gênio cada vez que ele perde um jogo, claro que não. Mas também ele não é esse tonto, esse picareta, essa babação desnecessária que alguns pregam. Tem uma zona aí no meio e eu acho que no fim das contas o saldo é muito, muito, muito positivo pro Bielsa. Se a gente pegar o maior bielcista e o cara mais anti-Bielsa das Américas, eu acho que o maior, o exagerado, consegue nos convencer de uma forma melhor. A gente já achou uma palavra pra disclaimer no Brasil, Paulo? Aí você me pegou, viu? Sei lá, um anúncio, né? Que não sei. Não sei. Paulo, na Copa América de 2007, antes do Marcelo Bielsa chegar, teve uma situação muito chata com a seleção chilena. Jorge Valdívia, Navia, Contreras, Tégio, Vargas e Ormenho apareceram muito bêbados no hotel em Puerto Ordaz, Venezuela, onde acontecia a Copa América. E não só estavam bêbados, como causaram muito no hall do hotel, causaram com funcionários, foram violentos e bem grosseiros com funcionários e funcionárias do hotel. E acabaram, por causa disso, que isso acabou virando um escândalo. Babacas! Foram punidos. Foram. É que a gente não tem as imagens, mas os relatos são todos assim. Horrorosos. E eles acabaram punidos pela seleção chilena por 20 jogos, mais uma multa financeira, e além disso ficou no estatuto ali da seleção que eles nunca mais poderiam ser capitães da seleção. O clima estava muito feio para a seleção chilena antes do Bielsa chegar. E ser punido por 20 jogos na seleção demora, né? É uma punição longa, o cara fica torcendo para ter aquele fubá, aquele Chile e ninguém na Arábia. Esse caso foi muito debatido no país, foi muito famoso, tratado como vergonha pro esporte chileno, pro país. Uma desonra mesmo, né? Essa coisa de levar os caras pra seleção e os caras aprontarem uma dessa, pegou muito, muito mal. Pra piorar, veio um 6-1 contra o Brasil de Dunga. Gols de Juan, Júlio Batista, Robinho, Josué e Wagner Love. Uma senhora goleada, uma das tantas vitórias... Trivia, hein? Oi? Os 6 autores de gol aí é a trivia impegável. Pois é, e uma das tantas grandes vitórias do Brasil pra cima do Chile, esse foi um 6-1 daquele Brasilzão do Dunga. O Nelson Acosta caiu, claro, a seleção voltou pra casa debaixo de muitas, muitas críticas. Era a crítica esportiva, pela sapecada brasileira, era a crítica moral, pela palhaçada da turminha que aprontou, e Marcelo Bielsa atendeu o chamado, atendeu o telefone para segurar essa bucha. E qual deve ser o ringtone do Marcelo Bielsa? É aquele Nokiazinho da cobrinha, né? Você sabia que um dos prazeres que eu tenho é seguir nas redes sociais o tradutor do Bielsa. O tradutor Isso é maravilhoso, né? Eu toparia esse job. Não que eu tenha não que eu seja um poliglota capaz de ser um tradutor, mas, porra, ficar ali falando pro Bielsa, defensa é bom demais. Ele se recusa, né? Ele se recusa. A querer pensar em outro idioma. Você já teve algum professor de inglês que falou que você tem que pensar em inglês? Não tive, mas é porque não fiz ainda essa aula, né? Então, quando eu tiver, eu tenho certeza não me que eu vou decepciona. trombar. Você é uma pessoa que só dá tiro certo, nunca se matriculou num curso de inglês. Eu te admiro, viu? Eu te admiro.
Pink and Blue. Mas se eu fosse fazer, seria na Pink and Blue Freedom, que é um nome que eu não consigo entender qual que é. E que é um nome que é precursor, né, da luta por igualdade, né? Porque ele já prevê liberdade para os menininhos de azul e para as menininhas de rosa. É a vanguarda, né? É a vanguarda da luta pela equidade de gênero. Se bem que hoje em dia, né, com os nomes tudo, ponto frio virou ponto, né? Daí o Pink and Blue Freedom vai virar Pink. Só Pink. Ou P&B, né? P&B, talvez seja P&B. 13 de outubro de 2007. Começava em Buenos Aires o principal projeto para o qual Marcelo Bielsa, o louco, havia sido contratado. O Chile tinha o sonho de se classificar para a Copa de 2010, após ficar de fora das Copas de 2002 e 2006 e de 94 e de 90 por punição da FIFA, né? Aquela coisa do Rojas no Maracanã e tal. Ficou fora em 90, 94, 2002 e 2006. Só jogou 98. Você tá com Rojas? Não tô com Rojas. Causou o Rojas, né? Causou demais. E, cara, eu queria entrevistar. Que cara doido, né, meu? E a Playboy de querer... A fogueteira me sai na Playboy, né, por cima. Nossa, o Rojas é muita autoestima, né, cara? Meteu teatro mesmo, né? Meteu. Loucura. Era o Juca Kfouri? Eu não sei se era o Juca Kfouri o diretor da Playboy na época, mas quem teve a ideia de chamar a fogueteira pra... Que morreu, né, recentemente, inclusive. Sim. Esqueci o nome dela, mas morreu recentemente. Onde eu tava, gente? Ai, meu Deus do céu. Então, vamos tentar ir pra Copa de 2010 e pra isso a gente vai escolher o caminho da mudança filosófica, da ideia de jogo. O Marcelo Bielsa foi contratado pra isso, pra tentar mudar uma filosofia, pra tentar achar um outro caminho de chegar na Copa. E o Chile tinha que renovar o plantel e superar a ressaca do fim dos anos de Zamorano, né? O Zamorano era o bam da seleção. O Marcelo Salas já estava mal porque estava com muita lesão, né? 31, 32 anos, se machucando muito. A seleção chilena tinha que aprender a se virar sem esses dois. Só para não deixar passar, nesse meio tempo tem o Mundial Sub-20 de 2007 e o Chile faz uma boa campanha, vai às semifinais, termina no 3º lugar, e que é sempre um bom sinal, né? Uma seleção em reconstrução, pintando uma molecada boa. Aquele time tinha o Alexis Sanches, tinha o Vidal, tinha o Isla, tinha o Medel, tinha essa turma ainda em atividade, claro, se eram garotinhos ali em 2007, uma boa notícia, né, para aquele momento. E o Bielsa estreou pelas eliminatórias já com essa bucha. 13 de outubro, como você falou. Você sabia que toda Semana Santa tem jogo da seleção, né? Já reparou isso? Já reparei. Todo feriado, todo dia das crianças tem. Então é sempre ali 12, 13 de outubro. Bielsa estreia pelas eliminatórias com essa bucha. Argentina 2, Chile 0. 2 gols de Juan Román Riquelme e uma recepção dividida. Uma faixa dizia: Bielsa, o tempo te dará razão, né? Uma faixa boa, uma faixa de apoio do povo argentino. E uma outra faixa dizia: Bielsa, traidor, pecho frio e vende pátria. Pesada, faixa pesada, hein? Faixa pesada. Não traduzimos, né, Paulo? Pecho frio e vende pátria não se traduz. Dá pra entender, hoje a gente fala, né? Como... E pegou uma estreia um pouquinho complicada, né? Monumental de Núñez contra a Argentina, numa seleção que tá destroçada. Vou cantar Argentina: Pato Abondanzieri, Zanetti, De Michelis, Gabriel Milito e Heinze, Mascherano, Cambiasso, Maxi Rodrigues e Riquelme, Messi, Tevez. Meu Deus do céu. Massa, é o time que, enfim, se alguém me colocar uma arma na cabeça e pedir pra eu cantar uma Argentina, eu acho que é mais ou menos essa. Entraram Gago, craque de bola, Saviola e Kun Agüero. O técnico era o Alfio Basile. A seleção chilena com o goleiro Bravo, que vai nos acompanhar por todo este roteiro. Álvares, Ponce, Rifo e Iturra, depois Maldonado. Vidal, Matias Fernandes, Fierri, depois Droguet e Marc Gonzalez. Rubio e Marcelo Salas, o técnico era o Marcelo Bielsa. Alguns nomes desse time, notadamente o Bravo, como eu citei, e o Vidal, vão estar até no Mineirão em 2014. É uma base aí
que segue firme. No outro jogo da data FIFA, esse perdeu, né? Perdeu para a Argentina. Teve outro jogo, ganhou 2-0 em casa contra o Peru. Depois teve os jogos de novembro, um bom empate em Montevidéu, 2-2. O Salas estava com uma questão de lesão, tal, voltou. Era o penúltimo ano da carreira, né? O Salas parou aos 33, foi o capitão, jogou muito bem. Pois é, eu nem lembrava, eu lembrei agora no roteiro. Eu não lembrava que o Salas ainda fazia parte desse pós... desse final de 2007 aí. Pra mim ele já tinha parado. Pois é, ele segurou mais um pouquinho. Esse empate foi bem festejado. O Chile nunca tinha conseguido, olha que coisa, né? Nem um ponto sequer em Montevidéu na história. Então comemorou esse empate em Montevidéu com pompa e circunstância. No entanto, depois tomou um 0-3 pesado em casa contra o Paraguai. O time não andou. E teve quem discutisse até a demissão prematura do técnico. Tipo uma coisa assim, já deu pra ver que não dá certo. Esse tipo de patifaria, 0-3 em casa pro Paraguai, não dá. Imediatismo que é fruto da impaciência, a gente conhece bem como funciona. No fim, o Chile tinha 4 jogos, 4 pontos. A bola só voltaria a rolar pelas eliminatórias dali 7 meses. Daria tempo de sobra pro Bielsa planejar um outro time, olhar os seus jogadores... Quem joga fora, quem joga no país, olhar com calma cada um para montar um novo time. Essa volta seria em junho. Em maio, na época da convocação, o Bielsa provocou. O Chile tem hoje só 20 jogadores em condições de enfrentar a alta exigência internacional. Mas a grande maioria, e aí ele citou alguns nomes, Matias Fernandes, Alexis Sanches, Marc Gonzalez, Arturo Vidal, Maurício Isla, essa turma não é titular nos clubes. Foi isso que disse o Bielsa, claro, querendo um time mais cascudo, cobrando que, tem uma turma legal rodando por aí, mas não são também os cabeças dos seus times. Outro problema, os suspensos daquela palhaçada em 2007 estavam, de certa forma, punindo a própria seleção. De certa forma, eles estavam desfalcando esse início do trabalho do Bielsa, então a imprensa debatia isso. Faz sentido, os caras fizeram a cagada e agora prejudica o trabalho do Bielsa? Mas enfim, esse era o clima naquele primeiro semestre de 2007. Fazer um sobe-som aqui. 2008, sobre essa desculpa, história primeiro semestre 2008, já de 2008. Isso, pra gente fechar essa história do hotel na Venezuela, vamos ouvir uma testemunha falando, uma reportagem chilena, uma testemunha que não se identifica, mas aparentemente uma funcionária do hotel, contando um pouco sobre esse caso horroroso que aconteceu. Junio de 2007, a menos de 3 meses del inicio de la clasificatoria, los jugadores de la selección cometieron actos de indisciplina, los que fueron sellados con castigos severos y el cierre de un ciclo. Pese a la negativa del plantel, este testimonio confirmó los hechos. Le faltaron el respeto a la señora de la cocina, a la otra señora de limpieza, pero es que son palabras muy groseras. Lo utilizaron, pues le preguntaron que si alguna vez le habían hecho el sexo con la boca. Tras el dublinazo, los jugadores que participan... Vamos falar de outra história chata, colar aqui também em 2008, na verdade no ano seguinte, né? Isso que aconteceu na Venezuela foi em 2007. Em 2008 teve um famoso torneio de Toulon, na França. Torneiaço, sul da França, um sub-23 Uma fábrica de cascatas, o torneio de Toulon, né? E a final foi entre Chile e Itália. O Bielsa treinava o sub-23 também, fazia parte do projeto, né? O cara assinou o pacotão completo ali, assinou a Sky com todos os canais mesmo. O cara treinou o sub-23 também, foi para Toulon. E na final, o Bielsa se desentendeu feio com o técnico da Itália, o Pierluigi Casiraghi. Era bom o Casiraghi, Paulo? Regular, né? Não, regular Bielsa... na régua, meu time de botão, era bom. Claro, mas, bom. Se chamar todo mundo de bom também, aí perde a credibilidade. O Bielsa tava puto que o Casiraghi jogou com o time fechadinho e tava dando muito bico na bola. E começou a gritar contra o técnico adversário. Falou, você tá jogando anti-futebol, tal. E os dois técnicos apontaram o dedo na cara um do outro. Pegou mal, a imprensa chilena meio que reclamou dessa postura do Bielsa. Deu Itália, a Itália desse jeitão mesmo ganhou. A Itália que tinha Giovinco, Pelé e Osvaldo no ataque.
Nesse torneio de Toulon, o Vidal se recusou a colar nesse fubá e ele preferia descansar. Ele queria jogar no time de cima. Deve ser uma mala o Vidal, né? Nossa senhora. Essa negativa custou uma relação meio conturbada com o Bielsa dali em diante. Não pegou bem. O cara tem idade para ir para o torneio Sub-23. O Bielsa achava que ele tinha que ir. Nunca mais se deram muito bem. E o Vidal declarou, inclusive, recentemente, que não acha que o Bielsa mudou nada na seleção. Ele acha que essa coisa de legado do Bielsa, de impacto do Bielsa, é invenção da mídia. Definitivamente o Vidal não é da turminha dos fãs do Bielsa, comprou essa briga e levou ela adiante. Voltando às eliminatórias, o Chile, sem os jogadores punidos, como a gente já contou, venceu a Bolívia, venceu a Venezuela, pontuou legal, conseguiu, né, somar os pontos que tinha que somar, mas continuou sem muita força nos jogos grandes. Em 7 de setembro de 2008, Santiago do Chile, Chile 0, Brasil 3. Luiz Fabiano marcou 2 vezes, o Robinho marcou o dele. Brasil ganhou de novo, dessa vez lá dentro. O Chile conseguiu um 4-0 contra a Colômbia, jogo bastante elogiado na mesma data FIFA ali, né? Perdeu para o Brasil, mas ganhou bem da Colômbia, 4-0, mas o time não estava pronto. A sensação era que tinha que mostrar mais bola no retorno, tinha que mostrar mais bola nessa sequência de eliminatórias para a Copa do Mundo, porque como você colocou aqui no texto, principalmente nos jogos grandes, à exceção dessa sapecada contra a Colômbia, o time ficava devendo. E a Colômbia estava muito mal também, né? A Colômbia fez uma péssima eliminatória para a África do Sul. Mas o Chile mostrou futebol. Se era para mostrar bom futebol no retorno, ok, o Chile mostrou. A começar pelo 1-0 contra a Argentina, né? O Chile ganhou da Argentina no começo do retorno, em casa, uma vitória comemorada demais, gol do Orellana, foi uma festa danada depois do apito final ainda no gramado. Argentina já de Maradona, né? Acho que era já a Argentina do Maradona. Já de Maradona. Possivelmente, era, né? Isso. Uma Argentina claudicante. Só o Brasil, para variar, bateu o Chile nesse retorno das eliminatórias no ano de 2009. E o Chile saltou na tabela, não só para a classificação, como para o segundo lugar na tabela. O Chile ficou na frente de todo mundo, só não do Brasil. E para a gente pode não parecer grande coisa, mas para o Chile é sim, né? O Chile, como a gente falou, nunca tinha conseguido um ponto em Montevidéu, nunca tinha conseguido ganhar do Paraguai no Defensor del Chaco, nunca tinha conseguido uma porção de coisas que aconteceram nesse retorno, né? E conseguiu quebrar alguns tabus. Então, muito comemorado o desempenho do chileno nesse retorno. Ficou em segundo lugar nas eliminatórias, vaga carimbada sem nenhum susto para a Copa do Mundo de 2010. O time estava na história. A classificação veio na Colômbia, em Medellín, longe para burro para a torcida, mas a torcida colou, a torcida chilena foi para lá e, embora tenha saído atrás, o Chile venceu por 4-2, um jogo muito marcante, a marca, de certa forma, desse time que conseguiu um grande retorno, colocou o Chile na Copa e colocou o Bielsa no gosto do país, até se tornando, de certa forma, uma personalidade local lá no Chile. Um grupo de deputados chilenos, inclusive, apresentou um projeto que propunha conceder a nacionalidade do país ao treinador por gratidão. E até um outro grupo, uma igreja maradoniana, um grupo de bielcistas, surgiu querendo que ele assumisse como presidente do país. Virou o bichão. O time estava numa draga, de repente ganha os jogos, passa a Argentina e se classifica metendo 4 na Colômbia lá dentro. Muito boa a recuperação da seleção sob o comando do Bielsa. Acaba o jogo, o Chile está na Copa. Vamos ouvir a farra da comemoração pela vaga conquistada. Uruguay con
el gran matador, el adiós definitivo de la Roja. Así se despiden los elegidos. Te cuento que esta Roja en un ambiente canibalesco lleno de hostilidades se paró en Lima y le ganó después de 25 años a Perú. Este equipo se instaló en el techo del mundo, ahí donde falta el oxígeno, ahí donde todos se ahogan para derrotar a Bolivia. Te cuento que fuimos a Paraguay y le ganamos en forma inapelable, quitándole el invicto. Te cuento que por primera vez derrotamos a los que bailaban siempre con la más hermosa de la fiesta. Sí, le ganamos a los argentinos en una noche épica, inolvidable. Te cuento que llegó de Allende los Andes un loco lindo, sí es verdad, un tipo obsesivo, profesional que llegó a buscar su revancha a un país de mentalidad perdedora, a un país del submundo futbolístico. Copa de 2010, o Chile está classificado e vai para a Copa com os goleiros Bravo, da Real Sociedad, Pinto e Marim, os defensores Fuentes, Ponce, Isla, hoje 2021 no Flamengo, na época na Udinese, Contreras, Vidal como defensor, foi convocado como defensor, ele era um volante que também jogava na linha de trás, atuava pelo Bayer Leverkusen, Medel e Rara. No meio-campo, Carmona, Valdívia, do Al Ain, dos Emirados Árabes, Estrada, Matias Fernandes, Fierro, do Flamengão, Milar e Telho, do Besiktas, e no ataque, Alexis Sanches, da Udinese da Itália, Chupete Suazo, do Zaragoza, Marc Gonzalez, Buzeju, que depois veio a virar lateral, eternamente, Orellana e o Paredes, ídolo, um dos ídolos máximos da história do Colo-Colo, Paulo Júnior. Chegou a Copa do Mundo, que beleza, que coisa boa. E o Não Chile... coloquei a Shakira, hein? Não subiu Shakira? Não, quer que eu suba, eu subo. Ah, sobe a Shakira. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos, fuiste polvo, polvo, eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando. O Chile estreou vencendo a seleção de Honduras, um resultado obrigatório. Num grupo com Suíça e Espanha, você tem que ganhar de Honduras no primeiro jogo. O gol saiu aos 34 minutos, foi o único gol de Benseju, que ainda, como você citou na escalação, não era o lateral, que depois ele acabou sendo por muito tempo. Foi a primeira vitória do Chile em Copas desde 62, é sério? É sério. Que loucura, que loucura. Sério. O time perdeu muito gol, jogou bem melhor, mas era a baba do grupo. A sensação é que Honduras ia sair zerada da Copa do Mundo. Como a Suíça aprontou e ganhou da Espanha, né? Lembramos bem, a futura campeã mundial estreia perdendo para a Suíça, o grupo estava meio maluco. Tinha um Chile e Suíça na rodada 2 que se tornava diferente do que o Chile tinha previsto, né? Afinal, se a Suíça ganha, ela já vai aos 6 pontos. Embaralhou tudo. O Valdívia jogou contra Honduras, mas foi sacado contra os suíços. Foi pro banco, o Bielsa preferiu escalar o Suazo, um jogador mais de área, algo que ele não usou na estreia. Mudou a configuração, preferiu um 9 a um 10. O Berami, um volante suíço, foi expulso ainda no primeiro tempo, meteu um cotovelaço e a Suíça perdeu força. Claro, joga duro esse aí, né? Esse bate bem. Esse time segurou até onde deu o time suíço. E aos 30 do segundo tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, como diria Paulo Pai, Paulo da Silva, né? Paulo Sérgio da Silva, o pai de Paulo Júnior. É uma frase que ele costuma usar muito. 1-0, gol de Marc Gonzalez, após a jogada do Valdívia e do Paredes. Perceba, todos os três que entraram no segundo tempo fizeram a jogada. Entraram o Paredes, o Valdívia e o Marc Gonzalez. A jogada envolveu os três. A gente ouve o gol com os três participando. Valdívia. Va Piqué. Carmona y Valdívia. Va picando Paredes. Paredes habilitado. Paredes, siempre Paredes. ¿Quién llega por el otro lado? Ahí está Marc. Ahí está gol. Ahí está Chile. Por fin. Ahí estuvo Marc. El hombre nacido en Sudáfrica. Para que lo griten los de acá y los de allá. Tenía el gol apretado en la garganta. Ya no aguantaba más. Se los digo. Y vino la pelota profunda. Y apareció Paredes. Y metió la zurda. Y lo quiero gritar con el alma. Partido difícil. Partido para sufrirlo. Partido para no soportarlo.
para Chile. Chile 1, Suiza 0. Por Dios que hemos aguantado. Por Dios cuánto tiempo pasó. ¡Viva Chile! Tus 23 guerreros dejaron sangre y sudor. Lucharon por su bandera, logrando el triunfo con admiración. Un abraço a Sampaoli. E, ô Paulo, é isso mesmo que a narração disse. O Mark Gonzalez, autor do gol, nasceu na África do Sul. No lugar, a Copa do Mundo era no país natal do cara. Ele é de família chilena, mas nasceu na África do Sul. E que loucura, o Chile com aquela vitória liderava o grupo. E a Suíça, embora derrotada, batia um recorde naquela noite, porque aos 22 do segundo tempo ela se tornou o time com maior tempo em Copas do Mundo sem sofrer gols. Superou o recorde de 550 minutos. Chata a Suíça, hein? Bem chata, bem chata. Nossa, que recorde chato, cara. Ser a seleção mais tempo sem tomar gol numa Copa. Que saco. Que saco. A Suíça é um saco. Pra Suíça, torço sempre contra. Rodada de número 3. Derrota pra Espanha por 2-1. Jogo muito bom, hein? Jogo legal demais. Jogo legal demais. Chile 1, Espanha 2. E a Suíça fez um papelão. Ficou no 0-0 com Honduras. Levou a porcaria do recorde pra casa, né? 0-0 com Honduras, pelo menos não tomou a porcaria do gol. E se fizesse 2-0, se Suíça passa por Honduras, teria eliminado o Chile, mas não aconteceu. O Chile passou no segundo lugar, a Espanha terminou líder da chave, e o que significava que o Chile enfrentaria o Brasil nas oitavas. Justo time que desde o começo o Bielsa só apanhava. Contra o Brasil não deu jogo, nem na ida nem na volta das eliminatórias, e era o encontro para as oitavas de final. Dito e feito, Brasil 3, Chile 0. O Chile saía com uma sensação de dever cumprido na Copa, caiu no grupo da Espanha, fez o que dava, conseguiu bons momentos na fase de grupos, passou no segundo lugar. Contra o Brasil não dava, e é difícil que o torcedor chileno exigisse, né? Já sabia que o jogo contra o Brasil seria de fato muito complicado. Juan, Luiz Fabiano e Robinho. Brasil 3-0 em Joanesburgo. Maicon na cobrança, jogou para a área, quem sobe o toque de cabeça. Gol! É do Brasil! A este partido de manera justa y la eliminación también es justa. Tal vez el resultado podría haber sido un poco más corto, pero en líneas generales la superioridad de Brasil no la pudimos abreviar, ¿no? En cuanto a el futuro Você ouviu um Galvão Bueno narrador e ouviu o Marcelo Bielsa treinador, falando devagarzinho. Deu para entender tudo que o Bielsa falou sobre o jogo. Colocou, achou que foi um placar elástico demais, mas colocou realmente, de fato, o Brasil mereceu. Falou devagar porque é cuidadoso com o trabalho dos tradutores. Exato. O Bielsa respeita o trabalho dos tradutores. Por isso ele fala devagarinho. Saiu o Bielsa e foi uma novela. Depois da Copa do Mundo, depois dessa traulitada, o Bielsa foi embora. O país queria que ele ficasse, mas o Bielsa estava irritado com os patrões. A Federação Chilena era uma zona. Ele tinha dito em novembro de 2010 que deixaria o cargo porque não tinha mais confiança no novo presidente da federação, Sérgio Haddui, que inclusive hoje, 2021, ele é um condenado, né? A justiça chilena colocou as mãos em Sérgio Haddui. O Haddui disse que o Bielsa ia ficar, usou a imprensa para forçar o Bielsa a ficar, e é a última coisa que você pode fazer com o Bielsa, né? O Bielsa falou 2 dias depois que estava fora e acusou o presidente da federação de plantar mentiras sobre ele e minar diariamente a relação
entre os dois. O Miguel Bauzá, ex-presidente da federação, declarou na época que o Chile tinha acabado de perder o seu melhor projeto de futebol na história. Eu não discordo, não. Acho que estava certo o Bauzá. Que pena foi para o Chile perder um projeto desse. Passamos rapidinho pela Era Borg. Esse projeto de futebol ganhou um novo capítulo rapidamente. Cláudio Borg, contratado para o lugar do Bielsa, um velho conhecido, manjado, uma bola de segurança ali, não exatamente alguém que iria mudar grandes coisas, como era a projeção na chegada do Bielsa. E naquele ano de 2011, a seleção voltava a viver um mais do mesmo, a seguir ali sua vida, mas sem aquela empolgação dos tempos de Marcelo Bielsa. Enquanto isso, uma tal Universidade de Chile arrebentava com um treinador que fazia seu primeiro grande trabalho, um tal Jorge Sampaoli, campeão da Sul-Americana e tricampeão chileno, com um projeto de futebol pra lá de interessante. Até hoje, né? Muita gente que acompanha de pertinho o futebol sul-americano, coloca esse time como um dos mais legais que a gente viu nessa última década, nesse século, no futebol sudaca. Ele já tinha um projeto de futebol legal, já estava em Santiago treinando um time chileno, Bielsa sempre elogiava muito o trabalho do Sampaoli e pronto, para o ano de 2013, então já no meio do caminho para a Copa do Mundo e para a Copa América, que seria em casa, ali em 2013, entra Jorge Sampaoli para comandar esse novo Chile, principalmente ligado em sediar a Copa América dali 2 anos. Estaremos en Brasil como en el 50. Nos repetimos el paseíto para allá. Iremos a Porto Alegre donde el maestro Elías Figueroa, no lo sabemos. 5 de diciembre, sorteo planetario. Allá estará Chile. En Brasil 2014. Oiga, no solo ganó todos los partidos como local Sampaoli, los 4, sino que perdió una sola vez en todas las clasificatorias. Empató afuera en Colombia, ganó en Paraguay y solo perdió en el debut con Perú en los últimos minutos de ese partido, un partido que no debió perder de modo alguno Chile. En los amistosos, 6 amistosos ha tenido Chile desde que lo agarró Sampaoli. Exactamente, que era el segundo. Yo creo que después de este saque va el árbitro, va a tomar la pelota, se acabó. Se acabó Chile al Mundial, Bianchi, vamos al Mundial. Vamos al Mundial. Mira cómo celebran todo, ¿eh? Pocas veces he visto esto. Todos los ecuatorianos celebran, todos los chilenos celebramos. Chile está en el Mundial. Vamos al Mundial. Chile al Mundial ha ganado 2-1. Se ha terminado en gloria y majestad esta clasificatoria. Vamos nuevamente a una Copa Mundial brillante. Ha sido un placer narrarles 16 partidos clasificatorios. Llegamos a la meta. Y grande es mi selección, que con su sangre guerrera dejó a Chile como el campeón. Con lágrimas en la cancha, te convertiste en lo mejor de todo. Deu pra entender isso que você ouviu? A TV chilena festejando demais. É uma vitória do Chile sobre o Equador. 2-1 em Santiago. É o Chile classificado para a Copa do Brasil. E muita festa, e uma festa especial por ser, né, se jogar uma Copa pertinho da sua casa, no seu continente. Era uma Copa que eu tenho certeza que foi tratada, né, por todos aqui no continente como eram as eliminatórias que tinha que dar certo, né? Tem que ir, né? Não ir para a Copa do Catar é menos grave do que não ir numa Copa no Brasil, do lado da sua casa. Então, muita festa. O time do Sampaoli estava na Copa de novo, 2 Copas consecutivas para o Chile. Após amistosos em janeiro e fevereiro, o Chile perdeu para o Peru nas eliminatórias, mas conseguiu vitória 2-0 em casa contra o Uruguai. Depois teve um amistoso premonitório contra o Brasil, no Mineirão, né? Eles voltariam a se enfrentar naquele mesmo estádio, foi 2-2. E nos outros jogos, 4 vitórias, 1 empate. Foi tudo isso que aconteceu depois das eliminatórias. Efeito direto, reação imediata, o time parecia no caminho. O Sampaoli conseguiu ligar ali um jeito de jogar de maneira relativamente rápida, fez o time jogar do jeito que ele queria, num tempo curto. E uma vez classificado, mais uma vez amistosos contra Inglaterra, Brasil,
Alemanha, times qualificados. Era também uma exigência do Sampaoli jogar contra times fortes. Ganhou da Inglaterra em Wembley, né? Inclusive isso. Um amistoso já no finzinho de 13, né? 2-0 pro Chile lá dentro. Exato. Vamos nessa, Paulo, que 11 jogadores se repetiram da lista do Bielsa em 2010 para a lista do Sampaoli em 2014. O Cláudio Bravo continua sendo o número 1, o Toselli e o Johnny Herrera foram goleiros chamados. Eu coloquei 4 goleiros aqui, tem alguma coisa errada. Gonzalo Rara, Enzo Andia, Rojas, Marcos Gonzalez, Gary Medel do Cardiff City, bate também esse, hein? Gosto. Maurício Isla, agora no Juventus da Itália. Eugênio Mena do Santos, brasileiro, e o Albornoz são os zagueiros. No meio, o Silva, que também jogava na zaga. Gutierrez, o Fuenzalida, o Pablo Hernandes, gostava do Pablo Hernandes, o Marcelo Dias, o Arturo Vidal na Juve da Itália também. Carmona, Aranguiz, do Internacional de Porto Alegre. Bom. Eu gosto muito do Aranguiz. Bizuju, no Wigan, da Inglaterra. Matias Fernandes, Jorge Valdívia, agora no Palmeiras, e Rodrigo Millar. No ataque, o Paredes, do Colo-Colo, sempre no Colo-Colo. Canales, Eduardo Vargas, no Valência. Alexis Sanches, do Barcelona. Orellana e o Pinilha, do Cagliari da Itália. Pinilha tatuagem, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Subiu vinheta, desceu vinheta, Pauleta. O Chile está no grupo B, de novo com a Espanha, assim como em 2010, e de novo cruzando com o grupo do Brasil nas oitavas de final. Pesado, né? E a Espanha novamente perdeu na estreia, embaralhando o grupo. Só que dessa vez foi uma derrota um pouco diferente, né? 5-1, né? A Holanda enfiou 5-1, era um grupo pesadíssimo. E o Chile estreou em Cuiabá. Com 15 minutos de jogo, Chile 2, Austrália 0. O Chile começou muito bem, gols do Sanches e do Valdívia, mas o jogo foi apertadinho. O Cahill fez 2-1, o placar ficou apertado até o finzinho, quando o Bezeju marcou o terceiro. 3-1 foi o placar final. Tal qual 4 anos antes, contra Honduras, o Chile estreou com o Valdívia de titular, de meia, sem um camisa 9 fixo, né, com Alexis, Sanches e Vargas no ataque. Mas na segunda rodada isso mudou. Dias, Aranguiz e Vidal faziam o losango no meio campo junto com o Valdívia. Um time encorpado, um time interessante. Segundo jogo é pura loucura. A torcida chilena invadiu o Rio de Janeiro de maneira absurda, como todos vão se lembrar. Pegar a Espanha no Maracanã era irresistível. E foi um jogo que saiu do controle. O padrão FIFA foi para as cucuias. A torcida chilena invadiu o estádio, sem ingresso, entrando pela sala de imprensa, avalanche de torcedores. Virou passeio. Um dos grandes dias do estádio Mário Filho. Que coisa louca. E não bastasse toda essa comoção, a gente vai ouvir o hino chileno a capela no Maracanã. Em campo, deu tudo muito certo. Vamos ouvir antes de falar do jogo.
Emocionante o hino chileno à capela no Maracanã e muito divertido. Tenho amigos que estavam na sala de imprensa quando aconteceu a invasão dos torcedores chilenos. Alguns até acharam que era um assalto ou coisa parecida, que ia ter um arrastão, mas ninguém estava interessado no laptop de vagabundo nenhum. Os chilenos queriam o acesso à arquibancada, foi o que eles fizeram. Daqui a pouco vai colar um chileno para dizer que tinham 210 mil torcedores no Maracanã naquela tarde. Assim como 4 anos antes, o Valdívia sacado do time após a estreia, o Chile vem num sistema de 3 zagueiros, o Vidal jogando um pouquinho mais adiantado e um primeiro tempo histórico no Maracanã. O Chile não só fez 2-0, como apavorou a Espanha, então campeã do mundo, deu totó, ganhou o jogo, se classificou, eliminou o atual campeão do mundo, que era também o atual campeão europeu. Talvez o grande jogo da história da seleção chilena, não é exagero dizer isso, pelo clima, pelo que representava, por querer mostrar força numa Copa sendo disputada em casa, dá para chamar de casa, né? Porque as torcidas latino-americanas fizeram aqui do Brasil a sua casa também para enfrentar as seleções europeias, e uma jornada inesquecível para o torcedor chileno. Vamos ouvir os gols? Eduardo Vargas e Arangues, ainda no primeiro tempo. 2-0 Chile, a Espanha vai embora da Copa. Le pegó Casillas, Arangui, golazo, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, mierda, gol chileno, anotó Aranguis, el que se crió en las calles polvorientas de la Nueva Esperanza, donde manda el partido. E a última rodada, Pauleta, valia muito, embora reunisse 2 times classificados, a Holanda e o Chile, porque quem perdesse pegaria os donos da casa, né? Pegaria o Brasil. E é melhor evitar o Brasil jogando em casa. Os holandeses, que já tinham um empate a favor pelo saldo de gols, ganharam do Chile por 2-0 em Itaquera e partiram para Fortaleza, onde enfrentariam o México. Aos chilenos coube pegar o Brasil no Mineirão, acho que era um sábado, e eu tenho certeza que foi, se não a pior, uma das, 2, 3 piores experiências que eu já tive com o futebol, Paulo Júnior. Você sabe que eu era muito engajado com a torcida, com a seleção brasileira. Eu te conheço, eu consigo imaginar você frustrado com o jogo. E foi desesperador, porque a ideia de você sair de uma Copa do Mundo na sua casa, na mão do Chile, né, seria uma frustração. A gente não pensava num 7-1, né, não era uma hipótese, mas, nossa senhora, a partir dos 10, 15 do segundo tempo, o que o Chile faz com o Brasil, a maneira como o Chile enquadra o Brasil no seu campo de defesa, e o jogo não melhora, não evolui, o Brasil vai atrofiando em campo, e na TV o PVC vai entrando em desespero, e você vai entrando junto com ele, você vai dar vontade de falar: PVC, fala alguma coisa para me acalmar, não para me deixar mais nervoso. A pegada era essa, né? O PVC chegou a falar na transmissão: o Brasil vai perder esse jogo a qualquer momento. Falou algo desse tipo. E foi mesmo assim. O Brasil esteve para perder a classificação a qualquer momento. Foi um lucro que o Brasil tenha ido para os pênaltis. Segundo tempo, um amasso, como você disse, né? O 1-1 sai ainda no primeiro tempo, para quem não lembra, né? Davi Luiz, o Sanches empata na sequência, e de fato é uma coisa de louco o quanto que o Chile fica com a bola, o quanto que pressiona o Brasil e o quanto que o Brasil fica acuado. Não tenho muito o que acrescentar do que você disse, o jogo é fresquinho na cabeça de muita gente. Tem problema o capitão ficar de costas na disputa em pênalti? Essa treta eu nunca comprei, sabia? Eu acho que... Eu gosto do Thiago Silva, viu? E eu acho que se emocionar ali no jogo faz parte, mas eu não sei, viu? Era uma seleção que parecia pouco cascuda. Eu acho que o contexto pegou mal pra ele, sabe? Pegou. Se é uma seleção cheia de cobra, talvez isso teria, né,
passado mais de boa, mas faltava mesmo referência, né? Faltava gente pra segurar mais a onda. O time é aquele, deixa eu cantar, eu gosto muito de cantar a seleção de 2014. Vou cantar rapidinho Cante. aqui, Brasil 1, Chile 1. Júlio César, Dani Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Oscar, Hulk, Neymar, Fred. Esse é o time de Luiz Felipe Scolari. Entraram Ramires, William e Jô. Jogo, como todos se lembram, no Mineirão, sábado, 28 de junho de 2014. Pesadíssimo, experiência dolorosa de futebol, mas depois que ali enchi a cara com meu primo irmão Jabá, em São José dos Campos. O Chile... Jabá. Que quando foi músico, quando teve uma banda chamada Carolina Senegal, colocou um H no Jabá, aí ele virou Jabá. Artista, né? Artista. Podia ter colocado 2 Hs, o Já e o Bá. Isso, Quando ele fizer uma banda de reggae, será Jabá. Copa América. O Chile ficou fora da Copa, né? E o Sampaoli não foi embora, ao contrário do Bielsa. O Sampaoli seguiu. Não que o relacionamento tivesse ótimo, né? O que pro Sampaoli é normal, né? O Sampaoli precisa desse tipo de relacionamento confuso, né? Ele é caótico mesmo. Depois dessa Copa do Mundo foram 10 amistosos entre Brasil 2014 e Copa América em casa 2015. Nesses 10 jogos, só 2 derrotas para o Brasil, olha a freguesia, e para o Irã. Chegou a Copa América em casa, jogadores tudo no outdoor, da país inteiro, comercial na TV só dá os caras, pacotinho de salgadinho tá os caras. Big Big, o colante do Big Big, é tatuagem do Plock na vacina, aqui na vacina, o cobre vacina com aqueles dragãozão descascando. Tinha uma época que falavam que isso queimava a pele das crianças, né? Dava um chabu. Cada bobagem que a gente se preocupou em algum momento da civilização. E os grandes temas negligenciados nesse país, pra variar. O Chile num grupo com Equador, México e Bolívia. Percebam que a Bolívia está sempre no grupo do país sede nos sorteios da Conmebol. É uma coincidência. O Chile encarou a Copa em casa como uma chance, né? É uma geração boa. Uma geração que mostrou serviço. Era a chance do passo a mais do Chile conseguir finalmente levantar uma taça na porra da vida. Até então jamais isso tinha acontecido, Pauleta. 2-0 no Equador na estreia, um jogo que entusiasmou a torcida. Sampaoli naquela pegada de intensidade, de um futebol muito vistoso, como ele costuma ter. Mas na sequência, 3-3 contra o México, de bicão na Copa América, empatando com o Chile. Na rodada 2, esse jogo deu uma esfriada, né? Porque, 3-3 na segunda rodada contra o México, acho que a galera não estava esperando muito, esperava uma atuação melhor do Chile, ou pelo menos um resultado melhor. Inclusive o Medel, em campo, a câmera flagrou o Medel pedindo para a torcida cantar. Teve um princípio de esfriada ali, um princípio de climão entre seleção e torcida chilena. E fora de campo, confusão, imprensa em cima, aquele clima já muito diferente do normal, os jogadores tinham liberações, né? Torneio em casa sempre tem dessas, pode ficar com a família, tem um dia de folga e não sei o quê. O Vidal, que fez 2 gols nesse empate por 3-3, num desse rolê, foi num cassino. Os caras curtem um cassino, né? Estranho, que coisa. Né? Foi num cassino com a esposa e bateu a sua Ferrari ligeiramente embriagado na volta desse rolê. Tinha 1,2 ali no bafômetro, né, de álcool, 1,2 por litro no sangue dele, e foi um escândalo. O mais bem-sucedido jogador do time, o cara referência do elenco, tava desafiando o policial, aquela coisa, se você me prender, você vai foder o Chile inteiro. Foi um papelão do Vidal, no meio de uma competição, pegou muito mal, e sempre pega mal, né? Abuso de jogador milionário
fazendo cagada, sempre pega mal. O Vidal e o Chile, ambos tinham que lidar com essa no meio da Copa América. Esse sobe-som é do áudio que, né, bateu e rebateu, ricocheteou pelo Chile inteiro, no meio da Copa América. O Vidal brigando com o policial, embriagado, com a Ferrari batida, e bateu legal. A Ferrari ficou amassadona, até que ele deu sorte, viu? Até que ele deu leva sorte. Onde, hein? Leva quando onde? Bate a Ferrari, o cara leva onde, meu? Rapaz... tem uns caras loucos nesse time do Chile, mesmo o Vidal era um deles. Quartas de final, o Chile tá lá e faz um jogo duríssimo. Acho que o jogo da Copa América é esse: Chile e Uruguai, quartas de final. Um puta de um clima, uns pontapé de cinema desde o começo. E o Valdívia, eu me dei o trabalho de ver o primeiro tempo inteiro e os 10 minutos finais desse jogo, Paulo. O Valdívia jogou pra cacete, o Chile engoliu o primeiro tempo inteiro, e na etapa final teve a famosa dedada, né? O Jara enfiou o dedo na bunda do Cavani, que acabou revidando, né? Deu aquela chega pra lá, né? Normal. Revidou, e o Sandro Meirahit, né? O juiz brasileiro, só viu a agressão do Cavani, não viu a dedada. Essa expulsão foi mancada, hein, meu? Foi mancada, né? O cara ser expulso por... Pô. Como é que ele explica pro juiz? Pô, mas o cara me deu pula assim, pirata. Ou faz o clichê dos dois pra fora, ou só chama pra conversar, dá uma gesticulada ali pro Arnaldo falar umas besteiras e segue o jogo, né? Pois é que o Cavani no primeiro tempo ele já tinha tido um problema com o Bandeirinha, falou um monte na cara do Bandeirinha, tomou amarelo, então... o Hit já estava com ele no fim da tolerância, então isso pode ter pesado. E o Cavani não estava bem emocionalmente, estava muito mal. O seu pai tinha acabado de ser preso no Uruguai, então ele não estava com a cabeça boa. Foi uma Copa América para o Cavani esquecer. O gol demorou, mas saiu. Aos 35 do segundo tempo, jogo histórico, sobe som, passe do Valdívia, gol do Isla. Vamos, Alexis. Valdívia. El agotado Valdívia, Matías. Y se le pega a Matías. Mena. Balón otra vez por aire, arriba Muslera. Le quedó a Valdívia. Isla. ¡Golazo! ¡Gol de Chile, mierda! Tirar y llevar a penales el partido, pero asomó un guaso sin caballo, se metió a la zona posterior, le metió un parazo abajo, no llega el portero uruguayo Muslera y celebran los postergados, los empalados, los terremoteados, los abusados, celebramos todos, de Arica hasta Tierra del Fuego. Anotó Isla cuando ya nos íbamos a los penales, anotó Isla para el delirio total de Chile, anotó Isla para acercarnos a una final. El Guaso, Chile 1, Uruguay 0. Y este es otro golazo musical de la princesita mexicana. Mi Chile grande y querido, y grande es mi selección, que con su sangre guerrera dejó a Chile como... Nos acréscimos, mais pontapé, empurra, o Fusilli jogou no Santos, né? Foi expulso numa falta feia e teve uma cena inusitada, o Valdívia falando respeito, pedindo respeito, exigindo que Maestro Tabárez, dentro de campo...
dobra sua língua, né? Dentro de campo, revoltado com o bandeirinha. O Valdívia é uma maluquice. Essa frase aqui, eu tô confuso. Eu não sei, mais ou menos, o Paulo, como eu chegar pra Fernanda Montenegro e falar assim, seja profissional. Seja profissional. Saiba chegar nos lugares, hein? Saiba chegar nos lugares. Mas basicamente o Valdívia comprou uma treta com o Maestro Tabárez. O Maestro Tabárez estava revoltado com o bandeirinha e o Valdívia quis dar uma lição de moral pra cima do treinador uruguaio. O Rara não foi punido em campo, né, pela dedada, mas a Conmebol viu e o Pula Pirata não está permitido. O Rara pegou 2 jogos de suspensão, ou seja, ficou fora da reta final. Aí sou contra também, né? Então... Aí sou obrigado a ser contra. Comitê disciplinar tá lá querendo mostrar serviço, né? E assim, não é um soco na cara, né? Não quebrou o nariz do cara, né? Mas enfim. Na semifinal, Pauleta, show do Vargas. Chile contra Peru, Chile 2, Peru 1. O Peru até começou bem o jogo, tava jogando bem, mas teve um expulso ainda no primeiro tempo e o Vargas fez o seu melhor jogo na Copa América. O segundo gol dele foi um puta golaço do meio da rua, logo depois do empate do Peru, aos 15 do segundo tempo. O Chile então chegava na final para pegar uma Argentina, que na outra semifinal fez 6-1 no Paraguai. 6-1. O Paraguai que tinha eliminado o Brasil. A narrativa dessa final era muito saborosa, né, Paulo? Porque o Chile estava em busca desse primeiro título da história, jogando em casa, jogando um futebol que a torcida bancava. E do outro lado, a Argentina estava pronta para finalmente ver o Messi ser campeão. Messi, Mascherano, toda essa turma, né? Precisava ser campeão de alguma coisa. Tinha chegado a hora. Esse 6-1 fez o argentino pensar, bom, agora vai. E a rivalidade era imensa, né? A rivalidade entre chilenos e argentinos é muito grande. Ao longo da Copa América pegou muito mal uma música que a torcida da Argentina, tipo o Brasil, Decime que se siente, né? Os argentinos fizeram uma versão dessa mesma música para os chilenos durante a Copa América, e isso, mas com uma letra que pegou muito mal, uma letra pesada, e a torcida chilena não dispensou hostilidade aos argentinos, então... Então, o clima estava pesado. E o Sampaoli, que é argentino, mas treinava o Chile, assim como o Bielsa, acabou sendo também uma figura diplomática, né? Um cara para que no pré-jogo fala, calma, gente, é jogo de futebol, eu sou argentino, tô aqui no Chile, vamos se respeitar. Cantar as escalações: Bravo, Isla, Silva, Medel, Benseju, Dias, Arangues, Vidal, Valdívia, Sanches e Vargas. É o Chile completaço. Romero, Zabaleta, De Michelis, Otamendi, Rojo, Biglia, Mascherano, Pastore, Messi, Di Maria e Kun Agüero. O jogo não foi bom, a final não foi muito boa. Com certeza os jogos das semifinais tem muito mais futebol para quem for buscar para assistir. Um 0-0 sem muito espaço, final naquele climão bem tenso e que se arrastou, aliás, por 120 minutos, porque a prorrogação também foi mais ou menos nessa pegada. Aos 19 minutos, o Bravo ainda fez uma defesaça queima-roupa. Aos 25, o Medel chutou a boca do estômago do Messi, era para vermelho, claro. Claríssimo. E não aconteceu muito mais do que isso. O Alexis Sanches perdeu uma bola boa também, já aos 15 minutos ali, mas o destino era mesmo a disputa por pênaltis. Não foi um grande jogo. No fim das contas, a história dessa final mesmo é o drama das penalidades entre a Argentina de Messi, o Chile jogando em casa querendo ganhar finalmente um título. Antes dos penais, a torcida do Chile cantou o hino. Isso desconcertou os atletas em campo, emocionou, foi bem bonito. O time reunido para os pênaltis e a torcida cantando o hino. Vamos ouvir. Escuchamos a la gente en el Estadio Nacional de una forma alentando a nuestros guerreros
pese a todo lo que se pueda decir, pese a todas las malas noticias que se pueda dar, hay una simbiosis entre la gente, entre el público en general, entre el futbolero y esta selección que realmente emociona. Y lo dice un extranjero, realmente emociona cuando cantan el himno alentando a estos chicos que han hecho Nos las cosas penais, o Messi bateu o primeiro da Argentina e acertou. E foi só ele que acertou. O resto dos batedores argentinos erraram. O Higuaín, que bateu o segundo, o Banega, que bateu o terceiro. E ninguém nem precisou bater o quarto, porque o Chile fez os seus 4 pênaltis. Foi campeão assim, com as 4 cobranças certas, e a gente vai ouvir a última cobrança dos argentinos, o Banega perdendo, e a última cobrança do Chile, Alexis Sanches, fanfarrão, ele bateu o famoso Panenka, né? Bateu devagarinho na bola, cara de pau, penal que deu o título, é Chile campeão na cabeça. Banega, que momento, Ñuñoa. Banega, ¡estamos bravo! 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 Y nos acercamos a la cima en un día especial para el fútbol chileno. Lo perdió Banega, como para no creer este sábado que estamos viviendo, lleno de emoción acá en Ñuñoa. Se convierte Alexis, y se convierte Alexis. No quiero imaginarlo. Ya lo decíamos, la presión es para Argentina. El equipo tiene la obligación de ganar una final. Es cosa de ver la cara a Messi nada más. Alexis tiene en sus pies la ilusión de Chile. Acá está Alexis. Alexis y la Copa América. Alexis le pegó. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón de Copa América. En un partido dramático. En una tarde sufrida. No podía ser de otra forma. Dejamos atrás 100 años de lágrimas. Dejamos atrás 100 años de derrota. Dejamos atrás 100 años de robos arbitrales. Dejamos atrás los años de perdedores para consagrarnos en Ñuñoa, para danzar una danza frenética, para celebrar de Arica a Punta Arenas. No lo niego, yo no vibro con la ópera, no lo niego, no vibro con la pintura. Todo Chile campeón, grande mi Chile y mi selección. Era mi sueño verte campeón. La Copa América nos brindó que Chile gritara con emoción. Chile campeón, Chile campeón. E é o que o narrador disse por aí, deixamos atrás 100 anos de derrotas. Quando o Bielsa chegou em 2007, um comentarista disse que homem nenhum mudaria um século de uma mentalidade perdedora na seleção chilena. E 8 anos depois, estava claro que era o momento mais lindo da história do futebol local, sem dúvida alguma. Um ano depois, outra Copa América, uma das trocentas, né, Copas Centenário, acho que é, né, a Conmebol deve ter feito 400 anos, tem 1 milhão de competições nos últimos anos, e deu Chile campeão de novo, contra a Argentina de novo, nos pênaltis de novo, e dessa vez com Messi tendo aquela trágica cena, perdendo pênalti, se retirando temporariamente da seleção, sofrendo com o baque de perder sua terceira final seguida, né? 14, 15 e 16, e dessa vez sendo o protagonista pelo erro do penal. Nessa altura, já não era nem Bielsa nem Sampaoli, era o Pizzi, o técnico do Chile. O Chile estava começando um novo ciclo, mas claro, legal demais, né? Demorou tanto para ganhar, ganhou logo 2 vezes. Essa final de 2016 eu lembro que o Messi vomitou verde no campo, né? Que Joe esquisito, né? Como é que o melhor jogador do século, tipo, dá umas vomitadas aleatórias, né? O cara vai vomita verde, vomitou um Gatorade de abacate ali. Cara esquisito, cara. Mas bom, né? Bom de bola. Calma aí. Elogio é comparação. Se o Messi é bom, o Banega eu não posso elogiar aqui. Eu sou messista demais. O Pizzi, uma vez campeão da Copa América, falou, né, na famosa coletiva ali nos Estados Unidos, o Pizzi campeão da Copa América, foi perguntado sobre o Bielsa. E a gente abre aspas para o Pizzi para fechar esse roteiro.
É indiscutível que com o Bielsa aconteceu uma troca de mentalidade no jogador chileno. Eu acredito que o Bielsa foi um grande revolucionário para o futebol chileno. Bielsa mudou a mentalidade não só dos jogadores, mas ele transcendeu midiaticamente, socialmente e conseguiu construir uma identidade e a sociedade o aceitou o que ele propôs. O Pizzi, então, campeão em 2016, fazendo questão de ligar a sua conquista ao técnico de quase uma década atrás, o Bielsa, que em 2007 tinha começado essa jornada, Paulo Júnior. E aí, pra gente fechar, se você não reparou, Jorge Valdívia foi o camisa 10 em todas as convocações, em todos os jogos, tudo mais. Em 2016, com o Pizzi, ele foi camisa 22, o que não quer dizer nada. O Arturo Vidal foi o 23, já tinha sido 8, ele resolveu querer ser o 23, mas a última convocação do Chile a convocação desse Chile campeão de 2015 dá uma ideia pra gente de que falta jovem, né? Essa renovação não aconteceu. A renovação que aconteceu lá atrás parece que não aconteceu no time de 2015. Tinha pouco jogador jovem que viria a estourar. E aí a gente tem o Chile que não vai para a Copa de 2018, por exemplo, e está lutando para voltar a se encontrar e tentar ir para a próxima Copa do Mundo no Catar em 2022. Copa do Mundo essa que você, Paulo Júnior, vai, porque eu tô ligado que você curte um rolê de carro. E a Copa do Mundo do Catar vai ser uma beleza para você ir em todas as sedes, ver todos os jogos. Não faz nenhum sentido essa sua conclusão. E o Chile começou mal, né? As eliminatórias. 4 jogos aí no meio da pandemia. Perdeu para o Uruguai, perdeu para a Venezuela, ganhou do Peru e empatou com a Colômbia. Tem 4 pontinhos só. Muito pouco, né? Muito pouco. Se quer ir pra Copa, tinha que ter beliscado um pontinho da Venezuela fora, tinha que ter ganhado da Colômbia. Mas enfim, segue a toada do Chile. Concordo contigo, geração muito boa. É difícil repetir, é difícil renovar, mas é sempre muito legal falar do futebol chileno, que sempre tem muita gente boa e com uma dosezinha de picardia, né? É bom ver Vidal jogando, ver Valdívia jogando, ver Arangues, ver Sanches, essa turma toda. Valeu demais lembrar de uns bons jogos dessas duas seleções chilenas, Bielsa e Sampaoli. Amigos e amigas do meu time de botão, eu só digo uma coisa, tchau. E pra você eu digo mesmo, Paulo Júnior, cuide-se bem e o importante é que a nossa emoção sobreviva. De minha parte, tchau. Todo dia 1, dia 10 e dia 20 tem um programa, A Magia do Podcast. Se você abrir depois, eles estão lá também. Não se apresse, chegue chegando e continue com a gente. Vamos firme, tocando o botão, 3 edições por mês. Chile campeón, grande mi Chile y mi selección.